Un gusto, un placer para todos nosotros seguramente estar aquí para celebrar este día que el Señor nos dio, día que el Señor nos dio. Día muy especial, por supuesto, justamente por eso, porque es un día único, como hablamos domingo pasado, ¿no? Vamos a abrir las Biblias o prenderlas en el Evangelio de Juan, capítulo 4, allá en la historia de aquella muchacha de Samaria, tan conocida por todos nosotros. Quiero rescatar algunas cosas de esa historia. Pese que no la vamos a pasar toda, pero quiero rescatar algo de ahí. San Juan, capítulo 4. Vamos al versículo 15, porque es el único versículo que vamos a leer ahora. Quizás después lleguemos a leer otro, pero por ahora San Juan, capítulo 4, versículo 15. Es un versículo dentro de toda la narrativa sobre la mujer el encuentro de Jesús con la mujer ahí de Samaria, del pueblo de Samaria. Y en el versículo 15 ya se está establecido un diálogo entre Cristo y la mujer. Los discípulos están ausentes porque salieron al pueblo a comprar comida. Y entonces Cristo, a la orilla ahí del pozo, empieza a hablar con una mujer que llega a las 12 del mediodía para sacar agua. Un horario muy incomún, pero para ella muy propicio, dado su circunstancia, la manera que vivía. En el versículo 15 dice así: la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Dame esa agua, para que no tenga sed yo, ni venga aquí a sacarla. Y ahí se va a desarrollar más una parte del diálogo que vamos a volver a ir de alguna manera. Vamos a orar al Señor. Señor, muchas gracias por este día. Muchas gracias, Padre, por poder estar aquí. Muchas gracias, Señor, por poder ser parte de tu iglesia. Y como iglesia tuya, reunida, poder adorar a tu nombre por medio de canciones o de reflexiones y también por medio de tu palabra, Señor. La idea y lo que rogamos a ti es que tu palabra también, como en aquella mujer, se convierta en vida verdadera dentro de cada uno de nosotros, oh Dios, adentro de nuestras familias, de nuestros hogares. Señor, que nuestra vida cambie cada día por medio de esta palabra tuya, santa y poderosa, Señor. Y que las transformaciones necesarias a nuestro carácter para que se parezca cada día más al carácter de Cristo sean efectuadas por el poder de tu Santo Espíritu en nosotros, oh Dios. Muchas gracias, Padre, de verdad, por habernos constituido pueblo tuyo, por tu gracia y por tu misericordia, y dejarnos vivir en este tiempo, con los desafíos de este tiempo, y con tu palabra para poder enfrentar a todos estos desafíos. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Siempre me gusta cuando en la lectura bíblica me encuentro con estas palabras como la que tenemos aquí, ¿no? En el versículo 15. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quiero pasar algunos para qué en la Biblia para después volver a essa história. Por exemplo, quando vamos a Filipenses 2:15, se querem ir movendo 2:15, aqui se habla de la humildade, de la manifestação de Cristo, e
Y luego de que Pablo exponga essa manifestação de Cristo, ele oferece um porquê, uma finalidade, um propósito. E ele disse que o que passou, e ele expuso em versículos anteriores, 14, 13, enfim, no contexto que precede, o que passou, passou para que seamos irrepreensíveis, disse Pablo, para que seamos irrepreensíveis. Filipenses 2:15. Nos habla de uma finalidade, não de um fim último, ou el fim último, sino de um fim, de uma finalidade. E nos habla também de um propósito. Isto passou para que isto passe. É decir, hubo algo para que este outro algo pueda ser possível. Então, para que seja, neste caso de Pablo escrevendo a los filipenses, para que seja irrepreensíveis. Quando vamos a Efésios, capítulo 4, onde se está falando que Cristo repartiu dones a sua igreja, a seu pueblo, ¿no? Cristo é aquele que descendió y volvió a ascender a los cielos, y en este proceso de encarnación, de ministerio entre los seres humanos, de muerte y de resurrección, Cristo distribuye dones a los seres humanos para que la iglesia funcione de la manera que Dios quiere, para que la iglesia sea edificada según lo que es edificación bíblica. Entonces habla de los dones ministeriales, el pastor maestro, ¿no? Apóstol, en el contexto en que estaban, por supuesto. Y luego después él habla que esto es para que ya no seamos como niños. Todo esto pasa, capítulo 4, versículo 1 hasta el 13, todo esto pasa para uma finalidade, para um propósito específico. E aí Pablo disse que é para que já não seamos como niños, é decir, los dones en ejercicio en el seno de la iglesia, del pueblo de Dios, los dones ministeriales en el seno, desarrollados con fidelidad en el seno de la iglesia de Dios, tienen como finalidad preparar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. La obra del ministerio es una obra conjunta, es una obra de toda la iglesia, y esto acontece para que já não seamos niños, é decir, para que tengamos firmeza, para que estemos plantados e bem plantados em la palavra del Senhor, em la fé. Então se dá uma finalidade, para que não seamos niños. Ainda aún em Efésios, pero allá en el comienzo de la carta, ¿no? Capítulo 1, versículo 4, quando se habla de la salvación, de la elección, de cómo Dios en su soberanía efectuó esa obra desde la eternidad pasada, él habla que esto pasó para que fuésemos santos, para que haya esa separación del pueblo de Dios para Dios, tuvo que haber una obra precedente, una obra anterior. Y Pablo disse que essa obra foi arquitetada já na eternidade passada. Antes da fundação do mundo, esta obra está arquitetada. Esta obra se vai dar na história, no tempo, no espaço, em um determinado momento histórico. Mas tem uma finalidade que já está colocada desde a eternidade, tá? Desde a eternidade passada. E é para que fuésemos santos, para que seamos santos, separados para o fim exclusivo de Deus, tuvo que passar algo. E este algo passou para que fuésemos santos. Também 1 Pedro 2:9, quando se habla de real sacerdócio, nação santa, pueblo de propriedade exclusiva de Deus, allí Pedro agora disse que isto tem um propósito, uma finalidade. É para que anuncieis as virtudes de aquele que os chamou de las tinieblas para su luz. ¿Tá? Então, todas essas bendições que está sobre o pueblo de Deus e que Pedro
habla sobre ellas, é para que anuncieis as virtudes de aquele que os chamou de las tinieblas para sua maravilhosa luz. Tá? O fim último do ser humano é glorificar al nome do Senhor. Por isso, todos estes para quê em la Bíblia habla de uma finalidade, de um propósito, pero não del fim último do ser humano, sino que juntando todos os para quês de la Bíblia chegaremos a um conjunto de finalidade e de propósito dado ao ser humano a partir da obra de Deus. O salmo que leímos há pouco também habla de um para quê, o para quê de la palavra del Senhor para la edificação, o versículo 134 del Salmo 119, que acabamos de ler, habla de um para quê também. Pero casi sempre isso está colocado como consequência da obra de Deus. Todos os versículos que veíamos, ou que pelo menos passamos por estes aqui, estão colocados dentro do contexto da obra de Cristo efetuada em seu povo. Então, a partir desta obra, se habla de uma finalidade, se habla de um propósito. Tá? Lo que temos em Juan, capítulo 4, já não é um para quê que vem a partir da obra de Cristo em seu povo, sino que parte da boca da mulher Achí de Samaria. E é interessante também observar, porque se é verdade que a obra de Cristo em sua totalidade produjo um para quê para seus servos, há uma finalidade clara, ou finalidades claras, propósitos específicos, e por isso decimos, Cristo não amontona gente, não aglomera gente, aún em tempo de não pandemia, Cristo não aglomera gente. Aglomerações, a vezes, são kamikazes e também são sem propósito. Agora, Cristo dispõe gente com propósito em seu corpo, o corpo de Cristo que é a igreja. Há um para quê, há finalidade. Nadie entra ou adentra sobre estas portas para cá, só para sentar-se aqui e nada mais que isso. Não, esta é uma parte de lo que a obra de Cristo produz na vida de seu povo. Pero se é só isso, a obra de Cristo não está acontecendo de verdade no coração humano. Não está. Porque não há sentido em solo passar as portas, chegar, sentar, levantar-se ao final e ir-se. Algo tem que estar passando de maneira conjunta e paralela a todo isso. Porque a vida cristiana não pode de nenhuma maneira resumir-se a isso aqui. Isso aqui é uma parte importante e fundamental que amamos, consideramos, incentivamos, damos propulsão a isso e por isso estamos aqui a cada domingo, domingo tras domingo, com prazer. Pero es una parte de lo que es finalidad para el pueblo de Dios. Porque la obra de Cristo constituye un estilo de vida para sus hijos. Y un estilo de vida no se resume bajo ningún concepto a un día, a una participación, por más efectiva que sea, pero en un día. Tienen que ir más allá, tienen que trascender estas fronteiras de bloques para a vida mesma. Por isso ele não amontona, há os propósitos. Esta é uma realidade em toda a Bíblia. Mas a realidade que nos transmite também esta mulher é muito interessante, porque está muito presente também. Primeiro que é uma mulher que viveu há, não sei, 2000 anos, por lo menos, pero que poderia ser uma vecina nossa hoje, no século XXI, com todas as complexidades de nossos dias, porque ela refleja complexidades. Ela refleja, por exemplo, uma esperança, pero que não la lleva a nada. Eu não vou ler versículo a versículo aqui, pero ela refleja uma esperança quando, em la conversação, en el diálogo que está com Cristo, depois que Cristo le dice algumas coisas, como, por exemplo, seu relacionamento entre mulher e homem, ela dijo, veo que é profeta. Nós sabemos, eu sei, que o Messias chamado Cristo vai vir. E quando ele venga, nos vai explicar todas estas coisas. Ela tem uma esperança, mas uma esperança que não conduz a uma seguridade.
Esperança que não conduz a uma segurança. É esperança porque é algo que vai venir. Por isso esperança, está esperando. Mas a esperança cristiana não se trata de solamente crer em algo que vai venir, sino de ser influído diretamente por essa esperança. Uma esperança que moldeia o estilo de vida nosso. Uma esperança que dá forma a nosso caminhar, a nosso ser. Porque só dizer Cristo vai volver e que isto não genere em nós nada. Esta é uma esperança frustrada. É uma esperança frustrada. É a mesma esperança que muitos alimentam que o próximo governo vai cambiar todo. É quizás. Não é esperança. A esperança bíblica é algo concreto, real, que influi sobre mi caminhar aqui, sobre minha vida aqui, me dá gozo em meio a tanto caos e não me quita do mundo e me põe em uma burbuja e por isso eu sofro todas as consequências de viver neste caos, pero me dá segurança. Me dá segurança. E é bem característico deste tempo nosso, que o ser humano espere muita coisa e não tenha nenhuma segurança de nada. Nenhuma segurança de nada. E espera tanta coisa exatamente porque não tem segurança de nada. Por isso, todo o que se proponga a venir pode ser bem-vindo. E pode ser bem-vindo por quê? Porque eu não tenho nada firme. Não tenho nenhuma segurança. Não tenho nada que realmente alimente meu ser de maneira que isto seja superior a todo o demais que pueda venir. Esta mulher representa isso. Eu creio que o Cristo chamado, que o Messias chamado el Cristo vai venir. Quando ele venga, vai explicar tudo isso para nós, lugar de adoração, quem de verdade tem a razão, se somos nós, os samaritanos, porque os líderes acá de Samaria dizem que somos nós. Pero estão os judíos achá abaixo que dizem que são eles. Eu estou aguardando o Messias. Quando ele venga, vai explicar tudo isso para nós. Pero mientras tanto, vou a viver como quero. Vou a viver a minha maneira. Bem uruguaio isso, não? Eu creio a minha maneira. Vou a viver a minha maneira. Uma esperança bíblica. Uma esperança bíblica. Por supuesto que esta mulher está sendo confrontada biblicamente agora, solamente agora, não? Biblicamente porque está com o evangelho frente sujo, que é Cristo. Não estamos falando que a Bíblia já estava composta aí, não? É bem característico do século XXI. Todo é esperança e nada é esperança verdadeira. ¿No? Pero o versículo 15 nos diz: a mulher lhe dijo, Senhor, dame essa água. E aí entra algo revelador para mim, por lo menos, não? ¿Por que ella quer a água? Se vamos a Efésios, Pablo dijo que Cristo efectuou uma obra de salvação em nós que já estava programada na eternidade passada, entra a soberania, a graça, todo isso de Deus, e ele disse para que seamos santos, ou que fôssemos santos. Aí vamos a Pedro e Pedro disse, vocês são uma quantidade de coisas produzidas por el Senhor, e todo o que são é para que anuncieis as virtudes de aquele que o chamou. Proposta. Aí vamos aqui, a mulher, ela disse, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha eu sede. Só isso. Está pensando em ella. E só em ella. Lo que ella quiere del Senhor é para ella e ponto. Su mundo é muito cortito, muito chiquito, muito angosto, não passa as barreiras de su ombligo. O Senhor lhe vem falando de uma água, a mulher não está entendendo nada, porque para entender sem intervenção de Deus na vida humana não se entende mesmo. A mulher não está entendendo nada, e Cristo habla de uma água, e ela diz, mira como não tens nada na mão, não tens um balde, não tens nada, como vai sacar água deste poço profundo? Não entendeu nada. E aí Cristo volta a falar de água, e ela diz, mira, vos não sos melhor que nosso Padre, Israel, Jacob, que nos deu o poço, por la tradição de que este poço havia sido construído por ele. Não sou melhor que ele. Me está bromeando, me está tomando el pelo, me está dizendo todo isso, sendo que nem nosso Padre foi capaz de fazer todo o que estás falando que vas a fazer. Não havia entendido nada.
E aí Cristo disse, mira, el versículo 13. El 10 mejor. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ya cambia un poco. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? De aquí no es. Si no traes un balde. ¿De dónde tenés esta agua, Señor? Entonces, versículo 12 nos dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? No me bromee. Acá pasó Jacob. Acá pasó un patriarca, nuestro padre Jacob. Le dio de beber a su ganado, a él, a sus hijos. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¡Qué propuesta espectacular! Maravillosa. Es propuesta de Cash Luna en la Rambla de Montevideo. Venía a ser sanado, porque el que llega a mí, sanado será. Y le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Bárbara. Una propuesta que no se puede rechazar. No se puede rechazar. Entonces la mujer entra ahora, después de todo eso, la mujer entra y dice, Señor, dame de esa agua, yo la quiero. Y acá tenemos una cuestión importante. La mujer estaba a las 12 del mediodía, todos nosotros sabemos, vale la pena volver al ejemplo. Estaba a las 12 del mediodía allí en el pozo. Y ella estaba a las 12 del mediodía porque ella era viva y bastante viva. Había estado con uno, con otro, y el que estaba no le pertenecía. No era una prostituta de Samaria, no estamos hablando de eso, pero era una mujer que había pasado por algunos y el hombre con quien ella estaba ahora no le pertenecía. Pueblo chico, infierno grande. Allí estaba la mujer y las mujeres salían en grupo o tempranito o al atardecer para buscar agua, porque el sol ya no estaba full. Pero esta tenía que ir a las 12, porque ella no quería encontrarse bajo ningún concepto con el grupo de mujeres que iban a buscar en grupo exactamente para protegerse. ¿Por qué? Porque posiblemente en este grupito de mujer había una que había perdido su hombre para ella. Su fama no era interesante. Repito, no era una prostituta de Samaria, pero era una mujer que había pasado por algunas cuestiones interesantes. Entonces, sol a pino, a full, sola, cuando las otras iban en grupo para protegerse, sola, a las 12 del mediodía, llega alguien y le dice, el que beba de esta agua que yo tengo, no volverá a tener sed. ¿Qué es lo que voy a decir? Dame. Claro, y ella pensó humanamente de manera correcta. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Y al no tener sed, no tengo que volver aquí a sacar agua. Ahorro todo este proceso, esta caminata que hago a las 12 del mediodía, no tengo que volver aquí. Ahora, diferentemente de Cash Luna y tantos otros, que solo hace esta promesa como la del 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, y ahí se queda en la promesa, en la sanación, en la bendición material, y ahí se quedan. Cristo va un poco más allá, porque es Cristo, porque es el Señor. Y el versículo 16 también es muy revelador, porque nos dice, Jesús le dijo, ve, chama a tu marido y ven acá. Ve, chama a tu marido e vem na caixa. Eu tenho uma proposta interessante, é verdadeira, não é mentira, não é coisa de panfleto, não é coisa para aglomerar gente, é tanto que eu estou aqui, solo nós dois. Não tem que ver com multitud, não tem que ver com ofrenda, não tem que ver com dízimo, não tem que ver com nada disso. A proposta é real. Acho quero. Então, se andar a chamar tu marido. Qual é su marido? O pecado da mulher. É o pecado da mulher.
Não é que Cristo lo quiere conhecer para ver se é guapo ou não, se lhe conviene a ella ou não, se tem características de alguém del reino ou não, se é uma pessoa para ella ou não, entrevistar a los dois e dizer, tá, a partir de agora começamos um curso de noviazgo entre ustedes dois e em um ano estarão habilitados para casar-se. E aí todo este passado tudo tuyo será borrado. Não. Quer dizer, para experimentar isso, há que haver um processo em ti. Este processo tem que ver com confissão de pecado, restauração da vida na presença do Senhor. E é por isso que ele disse, ve, chama tu marido e que de achar não vuelva. É um processo que tem que dar-se na presença de Deus. Porque não sirve só reflexionar e ter a segurança de lo que hemos cometido de mal, de pecado, de error. Porque isto nos machaca muito mais, nos incomoda muito mais só ter a consciência de pecado, só ter a consciência de que nos equivocamos. Se nos quedamos aí, estamos muertos. Porque aí já não entramos a dormir, já não entramos a viver de maneira sana. É necessária esta outra parte, volver a los pés del Senhor. É bueno que se genere em nós a consciência del error, del pecado. Pero se não temos onde ir com esta consciência de error, de pecado, estamos muertos. E o que Cristo disse é, ve e venga, vuelva hasta mim. Porque esse aqui é lugar de sanação, esse aqui é lugar de perdão. E Cristo não está bromeando, Ele está oferecendo algo sério, verdadeiro. Pero isto para ocorrer, se necessita algo mais. Porque não pode haver água viva em uma vida que não é transformada verdadeiramente desde seu interior. E a mulher necessitava transformação, como todo ser humano em la faz de la tierra, para experimentar a vida que há em Cristo, necessita transformação. Não pode ir poniendo por debaixo de las alfombras a suciedade da vida. Uma, outra e outra e outra e outra. Vamos ponendo aqui por arriba e vamos vivendo como se não estivesse passando nada. Não pode, com Cristo não funciona assim. Não funciona, funciona com um predicador, com outro, porque todo o que quer é la lana. Pero com Cristo não funciona assim, porque o que Cristo quer são seres humanos transformados, para que anunciem as virtudes de aquele Cristo, Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo, que chamou de las tinieblas para a luz, transformada. Transformada. Então, a mulher disse, eu quero, porque não tenho mais sede, não é só isso. Um escritor que a mim sempre me gostou muito, sempre dijo, a primeira coisa que o Evangelho faz em nós é quitar-nos o individualismo, porque o Evangelho sempre é comunitário, é comunidade. É comunidade. Então, a mulher está bastante preocupada com ella. Dá-me, porque assim não me ahorre a caminata, uma série de coisas. Dá-me desta água. Ella contesta, não tenho marido, porque de hecho não tinha. Já tinha um relacionamento que estava completamente fora de qualquer perspectiva bíblica para um relacionamento entre homem e mulher. Então, não tenho marido. Versículo 18, sim. Porque 5 maridos has tenido. E el que agora tienes não é tu marido. Isto has dicho com verdade. Não entiende. É aqui onde Cristo queria chegar. Repito, não era conhecer o homem com quem a mulher estava neste momento. Era chegar aqui, em um momento de confissão, de reconhecimento de la maneira que ela estava vivendo, e estava vivendo de uma maneira incorreta, biblicamente. Então, isto has dicho com verdade. E aí a mulher, ele disse, não, ele disse, Senhor, me parece que tu eres profeta, sabe bastante coisa, Senhor. Hasta agora não se deu conta que é Cristo, o Messias. Sabe bastante coisa, Senhor. Sou vivo, sabe bastante. Nossos padres, aí intentou, agora vamos sair dele assunto. Nossos padres adoraram aqui neste monte. Tá? E vosotros decís que em Jerusalém é esse lugar onde se deve adorar.
Quando uno vai achar, não vamos sair agora, pero em 2 Reis, capítulo 17, nos dá toda a história, 2 Reis, capítulo 17, nos dá toda a história de la invasión de Asiria por Salmanasar, que era rei asirio, em Samaria, en el reino norte de Israel, por 3 anos, hicieron um cerco a Samaria e depois invadieron, se llevaron los que allí vivían y trajeron, allí está el nombre de las ciudades, de los pueblos vecinos, trajeron gente, un grupito de aquí, un grupito de allí, Ava, no sé qué, y pusieron en Samaria. Y en Samaria dejaron algunos judíos. Entonces quedó un grupito de judíos, pero débil, para no hacer una revolución en contra de los que había invadido, y para destruir cualquier identidad unificada, no era una estrategia nueva de este solamente, trajo pueblos vecinos, puso allí en Samaria. Bueno, uno casó con la de allá casó con el de acá, es un Uruguay hoy, brasileiro, cubano, venezolano, y luego va a tener un hijo de un brasileiro con una cubana, un hijo de un uruguayo con un venezolano. Esto pasó más o menos aquí, en Samaria, con otros pueblos, cada pueblo con su Dios. Entonces, el tiempo pasa, con el pasar del tiempo, ¿quiénes son los samaritanos? No son judíos y no tienen una identidad propia definida, son samaritanos. Es el pueblo mezclado. Por eso que los sumos sacerdotes, ya hablamos acá, judíos, orientaban a los judíos a levantar las manos todos los días hacia Samaria y decir, malditos sean los samaritanos hasta la última generación, porque no eran judíos, estaban completamente mezclada su identidad. No que los judíos tuvieran razón para eso, porque no es eso lo que Dios determinó para su pueblo, maldecir a cualquiera. Pero el conflicto venía en esta línea. Y la mujer está en este conflicto y ella pregunta, mira, ¿dónde es el lugar? Veo que es profeta, ¿sabe alguna cosa? ¿Dónde es? Porque nuestros padres, mira, dicen que es acá, pero los judíos dicen que era allá. Y Jesús entra con la clásica que ya sabemos, ¿no? Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No tiene que ver con el lugar, ya sabemos. La cuestión es el corazón. Si estás aquí, bárbaro. Pero si estás allí en la calle, bárbaro. Si estás allá en la plaza, bárbaro. El tema es dónde está el corazón. ¿Dónde está el corazón? Porque hay mucha gente que se junta aquí, el corazón no está aquí. La mente no está aquí. Trajo el cuerpo, dejó el cuerpo ahí en esta silla y la mente se fue. Viajó. Se fue. Entonces no tiene que ver con el lugar, lo que Cristo dice tiene que ver con dónde está la mente. Una mente colocada en Dios se reúne aquí, se reúne allí y se reúne allá. Y una mente no colocada en Dios, se puede hacer altares de oro, de bronce, no sé qué, que no va a haber adoración a Dios, porque la adoración a Dios acontece cuando la mente tiene la conciencia de la transformación que pasó y se coloca en Dios para adorarlo. Y esto puede pasar en cualquier lugar. Cualquier lugar. Bueno, 23 dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca para que le adoren. Dios es espíritu, no está limitado a paredes, no está limitado a tradiciones, no está limitado a patriarcas. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y ahí el versículo 25, la mujer dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Cristo la fue dejando completamente sin salida. Primero allá, sí, yo sé, tuviste una cantidad y el que tiene ahora no es tuyo. Y ella, me parece que eres profeta, ¿sabe alguna cosa? ¿Dónde debemos adorar mismo? Porque nuestros padres dicen que es allí, los judíos dicen que era allá, y Cristo dice no tiene nada que ver. Es acá que tiene que pasar la adoración. Yo creo que va a venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga nos va a declarar todas estas cosas. Y ahí
26, já não há mais lugar para onde correr a mulher. Cristo disse, Jesus lhe dijo, eu sou el que habla contigo. Chegam os discípulos, que haviam salido a comprar comida, chegam, e aí, o versículo 32, sigue um diálogo já com os discípulos, pero a coisa termina assim, a mulher sale, vai ao pueblo e anuncia a Cristo. Dice, mira, eu encontrei a uno aqui que dijo todo sobre mim. ¿No será el Mesías? ¿No será el Mesías? La historia sigue. De aquí yo quiero rescatar la actitud de la mujer que está pensando em receber algo de Cristo solamente para seu próprio benefício. Dá-me esta água para que eu não tenha sede e não vuelva aqui. Eu quero crer que esta mulher depois foi transformada completamente, sua consciência foi cambiada, e isto acá é fruto de uma pessoa que não havia reconhecido em Cristo o Messias, tal como temos no texto. ¿Por quê? Porque o Evangelho não se trata de mim solamente. O Evangelho se trata de nosotros. Nosotros. A salvação não se trata de mim, quando hablamos de Cristo. Se trata do Deus Padre, do Deus Hijo, do Deus Espírito Santo, involucrados completamente nesta obra, cada qual desarrollando uma parte, pero a Trinidade completamente involucrada. A criação não se trata de show, a criação se trata, hagamos, plural, al hombre, a nossa imagem e semelhança. É plural, é plural. Evangelho é comunidade, comunidade. Por isso, pouca coisa sirve, hermano, sentar já no sillón de la casa e dizer, vou a participar agora da cena do Senhor com mis hermanos, achar em não sei onde, que vão a ministrar cada qual em sua casa. Não há significado bíblico que diga, isto aqui é bom. É melhor não. Espere juntar. Espere juntar, e quando se juntem, e aí, porque a cena não te vai salvar e nem condenar. Achei é símbolo de alguém que foi salvo, porque achei é símbolo do corpo que foi entregado e da sangue que foi derramada. Pero já foi. O que se hace é recordar, pero isto se hace em comunidade. Há que ser um caso muito extremo para que uno diga, tá, me vou sentar aqui e vou participar. Senão, não é que ele está cometendo uma heresia completa, é que o significado perdeu, o significado é aqui junto, com hermano a hermano, mirando e dizendo, mira o que era, mira onde Deus me puso. Então, junto, vamos celebrar o corpo que foi entregado e a sangue que foi derramada, senão, porque o Evangelho é comunidade. O Evangelho não se trata deste versículo 15, dá-me para que eu não tenha sede. Importa que eu seja bendecido, importa aqueles irmãos que deixam na igreja e dizem já não tem nenhum significado. Ele não está pensando em que Deus lhe deu dones para edificar a própria igreja. Então, ele está pensando nele, mira que eu já não necessito, pode estar em minha casa, minha fé sigue desarrollando-se. Mas ele não está pensando que a igreja é corpo, este corpo foi capacitado por Deus para cada qual com dones, e estes dones são colocados em prática no contexto da reunião comunitária e na vida. Então, não se trata de que, eu o que vai falar, já eu sei. Se trata de dizer o seguinte, eu tenho algo que Deus me deu e cada vez que me reúno com meus irmãos, estou aportando. Pero como sentado? Pero não é só sentado ao chegar, ao falar, ao abraçar. Agora não está podendo, pero ao abraçar, ao saludar, ao escuchar. Ao escuchar. Por isso, os crentes se congregam. Porque crê que a vida evangélica do Evangelho é comunitária. E por isso o crente não queda só na congregação, ele vai para sua casa, e em sua casa ele vai para o trabalho, e no trabalho ele sigue sendo evangélico, gente do Evangelho. Por isso. Mas não se trata assim, dá-me para que eu me beneficie, e depois, está bem, bárbaro, o tema sou eu. O Evangelho não é isso, e Cristo deixou bastante claro. É para que anunciemos, é para que seamos santos, é para que edifiquemos o corpo
para a obra do ministério e que cada membro já não seja como um ninho levado de acá para achar, de achar para cá. Evangelho é comunidade. Que Deus nos dê cada dia mais consciência de que o Evangelho, o que Ele produz em nós, o que Ele produz, porque não é algo que quedou, sino que o Evangelho sigue produzindo em nós vida. Esta é para ser compartida. Compartida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Padre, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade que nós temos e aproveitamos aqui hoje, nesta manhã, Senhor. Muitas graças, uma vez mais, por estar reunidos aqui com mis hermanos, como fruto de tu obra, da obra de salvação que operaste em nós. Graças a Deus, porque cada dia tu nos dá consciência de evangelho, consciência de comunidade, consciência de corpo, Senhor. Muitas graças. Senhor, não nos deixe cair no individualismo, no egoísmo, no egocentrismo, de querer pensar que o evangelho é algo que se refere a mim e solamente a mim. Por favor, Padre, nos dê consciência da igreja cada dia, de corpo, que se une neste propósito e nesta cabeça que é Cristo mesmo, para glorificar a tu nome, para edificar uno al outro. Senhor, graças por la salvação, graças por la seguridade que temos nesta espera, graças porque a esperança que temos não se trata de quizás, sino de algo seguro. Muitas graças, Padre. Bendiga, Senhor, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, maiores e menores nesta igreja e em tu igreja no mundo. Bendiga a nossos hermanos que han querido venir e não han podido, Senhor. Que tu los fortalezca, que tu les dê paz, que tu les dê, Senhor, desta vida abundante cada dia. E que pronto, ó Deus, tu nos dê a possibilidade e a oportunidade de estar juntos, novamente congregados para a glória de tu nome. Senhor, dá-nos uma semana também bendecida por ti, Senhor. Que estemos bajo tu graça sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.